O calor de fevereiro pesava sobre Vassouras como um pano quente. Na cozinha de chão batido, o ar tremia entre o fogão de ferro e as panelas. Amélia conhecia cada sombra daquela casa. Sabia como o sol se alojava nas tábuas junto à porta, onde as migalhas acumulavam silêncio, e como os dedos da tia Gertrudes apontavam com desprezo sem tocar. Ali, onde os dias passavam iguais, ela aprendeu a ser vista apenas quando conveniente. A invisibilidade era tanto proteção quanto penitência. 2 dias antes, a notícia chegara como um lamento que atravessou a rua e subiu até o alpendre. Isabela, filha do barão de Boa Esperança, estava cada dia mais fraca. Todas as riquezas do pai, terras que se estendiam em ondas verdes, escrínios de prata, uma casa que falava de gerações, não podiam comprar a respiração fácil de uma menina. Vicente caminhava pelos quartos da suíte como se esperasse que o vento trouxesse um remédio. O médico, de olhar firme e mãos frias, repetia relatórios que não mudavam de tom. O que restava a um homem que tudo tinha senão a fé e o desespero? Padre Antônio conhecia dos 2 lados. Via as missas lotadas na capela de Vassouras e recebera o barão em suas confidências. O padre lembrava-se em sussurros da reputação dos remédios da mãe de Amélia, mãe Josefa, e das receitas rabiscadas num caderno de capa gasta que circulava entre casebres e terreiros. Quando a esperança se estreitava a fio, as palavras do padre tomaram forma de proposta: levar a moça para a fazenda. Não como curiosidade, mas como último recurso. Voltar a Vassouras naquela manhã de receio foi como apertar uma ferida. Tia Gertrudes, no seu avental limpo e rosto duro, não cedeu sem condição. Amélia sairia da casa dos tios só se casasse, e logo com o barão. O argumento foi bruto e exposto em termos de necessidade material. Pensões para a família, uma porta que se fechava atrás dela. Havia o truque da moral e a chantagem velada de uma liberdade que custava um nome no registro. Amélia ouviu cada palavra, avaliou as cifras e a humilhação que vinha com elas. Havia, no entanto, um fio de decisão entre o medo e a coragem. Ela poderia finalmente cuidar de uma casa que não era a sua, usar os saberes que guardava, oferecer cuidado onde era necessário. A agência de sua escolha se fez naquelas horas. Não aceitou por subserviência, mas por vontade de agir, por uma promessa que fizera a si mesma de usar o conhecimento herdado para o bem de alguém que precisava. No dia em que partiu, carregou apenas um embrulho. O caderno da mãe, amassado, com calos de mão impressos nas páginas. Um pequeno véu que a tia dizia ser apropriado. Uma caneca de estanho que Josefina, a velha cozinheira da casa grande, insistira em montar. Mãe Josefa passou a mão na mão dela, pronunciou nomes de plantas e rezas discretas. Seu olhar trazia orgulho e advertência. Não havia ilusão de que a jornada seria fácil, mas havia a certeza de que Amélia levaria consigo algo que nenhum contrato podia comprar: o ofício de curar. Se você ama histórias de época e reviravoltas do coração, inscreva-se para acompanhar. A estrada até Boa Esperança era um compêndio de cheiros e paisagens. Pó que se levantava sob os cascos, fileiras de pé de café como soldados curvos, o horizonte cortado por serras azuladas. Ao longe, a casa grande acenou em colinas como um navio ancorado. A chegada de Amélia foi um contraste. Dos tachos ao mármore, do calor úmido da cozinha à frescura de um corredor de árvores, dos passos apressados em Vassouras ao compasso grave dos criados alinhados. Isabela estava em sua alcova, rodeada de cortinas que filtravam a luz em rendas pálidas. O rosto da menina era de porcelana quebradiça. A respiração vinha com um sopro ralo, um som que fazia a casa inteira prender o ar. Ela segurava um livrinho de contos com bordas amareladas, e quando os olhos encontraram Amélia, algo minúsculo, quase esquecido, fez-se presente. Reconhecimento, talvez, de quem trazia uma voz baixa
e doce. Vicente, ao lado do leito, tinha o porte de quem carregava templos e ruínas, uma figura esculpida pela administração e pela perda. Não era um homem costumeiro de demonstrar sentimento. Era alguém que aprendera a conter o coração por medo de despedaçá-lo mais. A cerimônia que os proustianos fariam durar horas foi resolvida em vetores práticos pela capela local. Padre Antônio, com sua voz que sabia dos dois povoados, fez as leituras e não se demorou em palavra. O casamento que se arranjava ali teve o raso verniz do formal e a profundidade do necessário, um contrato que permitia a um homem desesperado acesso aos cuidados de quem podia oferecer algo além do remédio trazido pelas linhas sociais. Amélia não gostou do som de suas próprias promessas, porém havia uma promessa mais íntima que carregava, a de cuidar, de oferecer umidade e calor onde a medicina oficial se mostrara insuficiente. Os primeiros dias foram prova e aprendizado. A Casa Grande observou com olhos de lupa. A baronesa falava com linguajar cortante sobre origem e decoro. Dona Margarida, mãe de Clarice e figura de memória atenta, cruzava os braços e balançava a cabeça como se medisse cada gesto com régua de hábitos. As mulheres da Casa Grande, ensinadas a manter o tom, experimentavam a presença de Amélia como uma anomalia. Os trabalhadores do terreiro, no entanto, encontraram nela um nome conhecido. A irmã, a vizinha, a que sabia das ervas. Benedita, Rosa e outros que traziam cheiro de trabalho e renda aproximaram-se em silêncio, trazendo notícias do campo e respeito sem pompa. Amélia estabeleceu uma rotina que parecia um rito. Ao romper da aurora, colhia folhas e raízes na horta da fazenda, sempre com o consentimento do jardineiro. Ao meio-dia, fervia chás que deixava suavemente açucarados com mel. À noite, preparava cataplasmas de mel e carvão, compressas mornas que envolviam o peito de Isabela como um abraço contido. Não havia pressa em seus gestos, mas havia precisão. Cada mistura tinha memória. A mão que amassava as folhas recordava das estações, do tempo em que a mãe reunia vizinhas para ensinar como salvar uma febre que vinha no verão. Mãe Josefa, quando pôde, visitava a fazenda, compartilhava olhares de aprovação e corrigia com delicadeza o ponto do xarope. Elas trabalhavam em parceira, sem disputas de autoridade. O conhecimento popular dividia o espaço com a ciência formal, e ambos contrariavam às vezes a vaidade dos doutores. Houve noites em que Isabela tossia até o céu parecer descer em névoa. Havia um conjunto de medidas que o médico prescrevera: sangrias e emplastros, sopros de ar quente e repouso forçado. Amélia não desprezava a medicina dos homens de branco, mas completava com as mãos e com os sentidos o que a Casa Grande precisava para acolher. Um caldo de raízes que aquecia por dentro, um chá de guaco que abria os pulmões com perfume amargo, o vapor de banho de ervas que soltava a respiração presa como nó. A menina, volta e meia, segurava a mão de Amélia e deixava escapar um arrepio de confiança. Sutilezas começaram a operar no barão. As horas que antes ele passava apenas a administrar cartas e negócios, agora eram atravessadas por visitas ao leito. Vicente, que conversava em termos de arrendamentos e safras, aprendeu a ouvir o som de uma respiração. Havia, por trás de sua fronte fechada, um ruído novo. Gratidão tingida de culpa. A afeição que nascia entre eles não era rústica, não era paixão arrebatadora. Tratava-se de uma ternura que crescia a partir da observação. Ele viu como Amélia amarrava um pedaço de pano na cabeça para não sujar os fios, como suas mãos se moviam com delicadeza quando ajeitava as almofadas, como falava ao ouvido de Isabela com vozes de contos que faziam a menina entreabrir o sorriso. O barão, que tinha medo de sentir muito para não perder novamente, sentiu uma dobra de seu coração ceder. Os rumores, como sempre, foram mais rápidos do que a razão. Na sala de visitas, entre xícaras e variações de tom,
A baronesa murmurou que seria vergonhoso que uma agregada ocupasse as salas da casa grande. Outros sussurraram sobre a pouca clareza da origem de Amélia, insinuando nas entrelinhas as sutilezas de cor e sangue que naquela sociedade definiam destino. Dona Margarida cotejou a vantagem e o risco. Se Isabela melhorasse sob os cuidados daquela mulher, talvez o barão perdoasse a transgressão social. Mas se a cura viesse, a casa teria de lidar com uma verdade incômoda, a capacidade de quem vem de fora de transformar o lugar. Preconceito e admiração campavam lado a lado, e Amélia, por sua vez, sentia cada olhar como lâmina e bálsamo. Um acontecimento singelo plantou a primeira semente de mudança mais visível. Numa madrugada de lua frouxa, quando a casa inteira deveria dormir, Isabela chamou. A menina pedira um conto. Não pedia mais os livros pesados da biblioteca, mas uma história sobre um pássaro que voltava ao ninho. Amélia sentou-se à beira do leito, o véu jogado às costas, os dedos entrelaçados no caderno da mãe. A voz era baixa, cadenciada, como o sopro do vento entre as janelas. Ao fechar o conto, Isabela não apenas deixou cair o sono. Deixou escapar um riso quase inaudível, que na manhã seguinte nasceu em meio a um suspiro mais profundo e menos trêmulo. Não foi uma cura completa, nem mesmo uma prova irrefutável, mas foi suficiente para fazer com que um médico franzisse o senho e anotasse com caneta hesitante. A observação clínica encontrava fissuras onde a prática popular alcançava. Um dos médicos, homem que se orgulhava do seu saber e da régua que carregava no bolso, viu naquela melhora uma mera coincidência, um passeio de maré na moléstia. Outros, mais velhos, fecharam os olhos e aceitaram que tentar era melhor do que permanecer inertes diante do sofrimento. As palavras que circulavam, ainda cautelosas, começaram a pender para o reconhecimento. Trabalhadores que antes se limitavam a curvar a cabeça, passaram a cumprimentar Amélia nos caminhos, deixando-a com um eco de respeito que lhe aquecia as costas. Mas o mundo grande, aquele que se forma em salões e jantares, não mudava por um gesto isolado. A baronesa encontrou novos argumentos. Se Isabela melhorasse, a solução poderia ser usada como trampolim para tirar partido social. Se a cura viesse, quem garantias teria de insistir que o casamento era nulo, que fora um artifício para a cura provisória? Pequenos almoços transformaram-se em reuniões onde as questões de honra, sangue e conveniência eram pesadas como moedas. A casa grande vivia o paradoxo. A salvação de uma filha entrelaçada com a necessidade de manter uma ordem que justificasse privilégios. Enquanto isso, Amélia escrevia no caderno da mãe, acrescentando receitas conforme adaptava ervas e medidas ao temperamento da criança. As páginas não eram apenas remédios, eram mapas de uma vida que não se resignara a desaparecer. Josefina, que já fora mais jovem e conhecia os caminhos da casa, passou a trazê-la pequenos lenços bordados e a dizer, entre dentes, que alguém com mãos como as dela não deveria ser ignorado. Mãe Josefa, em suas visitas, fez questão de ensinar um xarope novo, instruindo Amélia a ficar atenta a sinais de melhoras e recuos. Uma noite, ao voltar da cozinha com um copo de caldo, Amélia cruzou com Vicente no corredor. A casa estava silenciosa, como se aguardasse uma decisão. Ele parou, estudou-a com a distância de quem observara muitas coisas e poucas gentilezas, e disse com voz que tentava ser neutra: "A menina melhorou. Não sei o que atribuir, mas vejo que faz diferença. Agradeço." Amélia não respondeu de imediato. O agradecimento vinha carregado de algo a mais, reconhecimento que fazia doer e aquecer ao mesmo tempo. "Faço o que sei", disse ela, com a mesma verdade que a empurrara para aceitar aquela escolha. A conversa foi breve.
Não havia confissão de novas afeição, apenas a constatação de que o cuidado havia criado um vínculo prático. Mas a semente estava ali, entre olhares que antes eram formalidade e agora se tornavam observação íntima. Com as semanas, pequenos gestos foram costurando a rotina. Vicente deixou de administrar apenas números para perguntar sobre ervas. Amélia, tímida, explicou a diferença entre guaco e erva cidreira. Isabela, que antes se via como espectro, começou a colorir suas horas com pequenos desejos, um passeio ao mirante, um livro de contos lidos ao pé do fogo. A sociedade começou a murmurar, e o murmúrio, sempre traiçoeiro, serviu tanto para proteger quanto para ameaçar. Houve, porém, um episódio que deixou a casa em suspense. Um jornal da cidade vizinha trouxe a notícia de saraivada de críticas contra casamentos por conveniência, descrevendo casos em que interesses financeiros travestiam-se de generosidade. O artigo, lido por mãos que buscavam confirmações, fez com que alguns considerassem uma saída elegante: anular o enlace uma vez cumprida a cura. Essa possibilidade não estava nos pensamentos de Amélia naquele instante. Sua preocupação era a respiração da menina, o ponto do xarope, o tom do bálsamo. Mas para a família do barão, onde honra e posição tinham o peso de pedra, a ideia de desfazer o acordo se apresentava como alternativa viável. Na cozinha, entre taciturnas colheitas de manhã, Josefina confidenciou: "Se voltarem a pedir que vá embora, minha filha, diga que pertence a essa casa por escolha." As palavras foram simples e beberam do lume do afeto que Josefina já secretamente nutria por Amélia. Foi a primeira vez que alguém do staff pronunciou em voz alta algo que, na verdade, pouca gente dizia: a possibilidade de que Amélia não fosse apenas um instrumento, mas parte de algo maior. Enquanto isso, nas janelas altas da biblioteca, Vicente abria livros que antes serviam apenas como objeto de enfeite. Lia sobre administração das safras, sobre clima e dicções de mercado, mas também deixou que os olhos pousassem nos contos que Isabela gostava. Num desses momentos, sentiu vontade de ouvir a menina recitar trechos que ela decorava com insistência. Ao ouvi-la, reconheceu que o som da voz de Isabela se tornara âncora em sua vida. A afeição que despontava não era sinônima de possessão, mas reflexo de um homem que, pela primeira vez desde a morte da esposa, sentia-se capaz de construir outra forma de família. O reconhecimento social caminhava a passos lentos. Havia um movimento de aceitação entre os trabalhadores e um arco de desconfiança na alta roda. Para Amélia, cada sorriso que recebia era a compra de um novo lugar no mundo. Para Vicente, cada gesto de cuidado era a reabilitação de um homem que aprendera a permitir-se sentir. Num desses dias em que a colheita anunciava chuva, Isabela esgueirou-se até a janela do quarto, olhou para o vale e disse com voz fraca: "Mamã?" Havia nessa palavra uma geografia afetiva que mudava tudo. O chamado subiu pela casa como seta. Amélia aproximou-se, curvou-se e, sem teatralidade, respondeu com a ternura que a definira desde menina: "Aqui estou." O som, simples, trouxe ao barão uma sensação tão aguda que o fez acelerar o passo até a alcova. A cena, íntima e pouca vista por olhos alheios, ficou com o sabor de promessa. Uma menina chamando, uma mulher atendendo, um homem sentindo que sua ideia de família se expandia além das paredes que o aprisionavam. Mas o mundo lá fora, feito de códigos e aparências, observava. E nas mesas de chá e nas salas de visita, o fio da conversa começou a pender para a pergunta inevitável: quando Isabela não precisasse mais de cuidados especiais, o que ocorreria com a mulher que para tanta gente era um artifício? Aquele interlúdio, uma melhora discreta e um afeto que crescia como trepadeira, deixou a casa em possível equilíbrio. Nem vitória plena, nem derrota anunciada.
Apenas um momento de suspensão. Amélia continuava a trabalhar, costurando receitas e abrindo caminhos de confiança. Vicente, por sua vez, mostrava-se cada vez menos adequado ao molde do viúvo impenetrável. Havia, então, um espaço para que o coração se dobrasse. No entanto, a paz sempre carrega a sombra de algo a resolver. Em uma manhã de céu pesado, quando as nuvens prometiam chuva suficiente para transformar o pó da estrada em barro pegajoso, chegou à fazenda uma carta selada. Não era um aviso qualquer, trazia menção a uma visita que poderia acelerar os rumos. Um representante da sociedade local, amigo da baronesa, viria inspecionar a situação, e com ele, olhares que pesam como juízes de costume. A notícia correra pela casa, e a expectativa apertou o peito de Amélia como um punho delicado. Era o momento de escolher não apenas cuidar, mas decidir sobre sua permanência. De mostrar que a afeição entre o barão e a filha esquecida que o mundo ignorou poderia ser mais do que um episódio de utilidade. Havia passos a dar, conversas a ter, e um destino que esperava para ser decidido no ritmo da respiração de uma menina que agora, por vezes, dormia com menos ruído e mais doçura. E foi naquela quinta-feira, quando o barro já prometia transformar-se em lama e o vento carregava o cheiro de folhas molhadas, que Amélia percebeu, ao levantar a tampa do caldeirão e ver as bolhas subirem como olhos curiosos, que o tempo não apenas repara, também exige escolha. Ela olhou para o caderno da mãe como quem busca mapa e coragem e sentiu pela primeira vez, desde que cruzara o alpendre de sua juventude, que era possível não só cuidar, mas ficar. O barro da estrada secava em sulcos quando o visitante anunciado chegou à Boa Esperança. Veio em coche coberto por lona, acompanhado por um homem de roupas de cidade que perfumava a sala de visitas com um cheiro de pomadas e papéis. Não trazia a fúria de juiz, nem o manto formal de quem decide impassível. Trazia a curiosidade e as perguntas que as convenções fazem brotar. A notícia de sua vinda espalhou um frio pela casa, como se as janelas costumeiramente firmes pudessem agora ser abertas ao escrutínio. Os criados sussurraram nos corredores. A baronesa, com sua fina toalha de renda sempre alinhada e os amores sociais bem contados, juntou os dedos em pequenos leques de reprovação. Havia naquela chegada a sensação de que o passado finalmente vinha a público. Não por causa da saúde de Isabela, mas por aquilo que o mundo considerava mais pesado: honra, linhagem, aparência. Vicente, que nos últimos meses aprendera a medir o tempo acostumado a cartas e reuniões, sentiu o peito apertar de outra angústia. A vida, pensou, é sempre feita de riscos. E os que valiam mais eram aqueles em que se arriscava o afeto. O homem de cidade falou com a educação travada de quem recitava normas e deixava pouco espaço para a emoção. Questionou, com amaciante de palavras, o propósito do enlace, as circunstâncias do matrimônio e se havia motivos que pudessem levá-lo a ser contestado. Foi sob esse verniz que o murmúrio de anulação voltou a pairar. Não houve ameaça direta. A baronesa sabia usar sombras em vez de punhos. Sugeriu-se entre goles de conhaque e sorrisos encaixados que a permanência de Amélia na casa poderia ser revista quando o objetivo, a melhora de Isabela, fosse alcançado. Havia, por trás daquele protocolo, o cálculo de muitos que colocavam a ordem acima das pessoas. Na alcova, porém, os sinais de vida eram diferentes. Isabela brincava com um papel dobrado, e o movimento trivial de seus dedos trazia um luxo simples. Menos tosse à noite, uma cor levemente viva nas maçãs do rosto, olhos que voltavam a seguir objetos com mais atenção. Quando Vicente observava aquela pequena recuperação, sentia-se dividido. Parte de sua educação, tão firmada em prioridades, lembrava-lhe que permitir exceções podia custar o respeito de pares. Outra parte, mais funda e antiga, ria em silêncio das regras quando via, na ideologia do amor,
uma verdade que a política e a honra não alcançavam. Na noite em que o visitante partiu, levando consigo papéis e opiniões, Amélia sentou ao pé da lareira com o caderno da mãe no colo. A chama lançava sombras que dançavam sobre as páginas amareladas, e ali, entre cheiros de resina e erva, ela mediu sua vida. Permanecer era risco. Partir, abandono. Ela pensou em Josefina, nas mãos calejadas dos trabalhadores, na voz grave de mãe Josefa que a aconselhara a cuidar e a aguardar o tempo. Pensou também em Isabela, cujo nome havia se tornado sem cerimônia, o de alguém que confiara suas frágeis esperanças àquela moça que antes fora invisível. A decisão vinha com custo, mas também com uma clareza que doía. Amélia não seria instrumento descartável. Escolher ficar passava a ser uma afirmação que tinha algo de namoro com a coragem. As semanas seguintes moldaram a rotina com o cuidado de uma oficina que ensina um ofício. A Casa Grande continuou a convocar sua severidade em almoços e visitas, mas, entre as paredes, outros ritmos se impuseram. Vicente passou a frequentar com mais regularidade as pequenas reuniões ao pé do leito. Seu lugar deixou de ser apenas o de administrador e passou a ser o de vigilante amoroso. Em tardes cinzentas, ele perguntava sobre o preparo das decocções. Amélia respondia com paciência, descrevendo a cor das cascas, a hora ideal de colher e o modo certo de amassar folhas para que o princípio ativo, naquela lógica ancestral, se abrisse. Não eram conversas de intimidade imediata. Eram conversas de quem aprende a confiar no outro por meio do trabalho manual, pela partilha de um saber tradicional. O reconhecimento que veio a seguir não foi estardalhaço. Era feito de pequenos gestos que juntos compunham música. Um doutor, em visita, comentou que a melhora de Isabela excedera expectativas. Outro médico, mais velho e menos convicto, admitiu que a soma de cuidados, médicos e populares, parecia ter contribuído. Nos caminhos do terreiro, as mulheres que trabalhavam junto às plantações passaram a acenar de um modo que carregava um novo respeito. Benedita trouxe um pacote de folhas secas que dizia curar em insônia. Rosa costurou um pequeno avental com um bordado que representava um pássaro em voo. Essas ofertas não eram apenas agradecimento, eram certificados de pertencimento. A baronesa, entretanto, não amansou. Sua investida assumiu formas mais sutis, comentários em jantares, referências a afetações sociais, rumores que circulavam em lenços e bilhetes. Dona Margarida, cuja função parecia sempre medir o peso das memórias, oscilou entre aceitação e receio. Havia uma parcela de seu ser que reconhecia o bem feito. Outra que se agarrava ao passado de famílias que se mantém por laços e não por ações. A tensão tornou-se tanto um chamariz quanto uma prova. Provou para todos quão firme e quanto frágil podia ser o lugar de Amélia. Foi então que a notícia de sua gravidez se fez presente, de maneira tão íntima quanto inevitável. O primeiro sinal foi pequeno. Um cansaço que não irradiava apenas do corpo, mas de algo inciso na alma. Depois, a certeza que não poderia ser abafada por dias de trabalho. Ela guardou a novidade por algumas noites, como quem resguarda uma semente antes do plantio. Josefina foi a primeira a saber. A velha, com seus anos de cuidado e seus olhos que pareciam enxergar além das ondas do tempo, abraçou Amélia com força e disse poucas palavras. Farei aquilo que as mães sempre fazem. Estaremos aqui. Quando Vicente soube, a casa silenciou, como se as paredes tivessem ouvido uma nota que ninguém mais ouvia. A gravidez mudou o cenário com a velocidade de uma enchente lenta. Agora não se tratava apenas de permanência ou conveniência. Tratava-se de paternidade e responsabilidade. Para alguns, foi motivo de triunfo, a prova de que ali nascia um laço legítimo, e para outros, um escândalo velado que precisava ser administrado. A baronesa viu na notícia uma ameaça.
A possibilidade de que a linhagem se transformasse, que a narrativa da família se alargasse para incluir aquilo que antes não tinha vez. Dona Margarida, por sua vez, teve de olhar para a menina, que uma vez foi tão difícil de proteger, e ver que esta agora carregava um filho, com todas as ramificações de uma história que cortejava o futuro. A sociedade tratou a novidade como quem lida com um objeto frágil, com cuidado excessivo e, ao mesmo tempo, com mãos que podiam ferir. Havia cartas de amigos que ofereciam conselhos, visitas que chegavam com sorrisos calculados, e por trás uma espera pela confirmação de como o barão reagiria. Vicente reagiu como o homem que fora redefinido, primeiro com hesitação, depois com uma firmeza que brotou do reconhecimento de que a vida que crescia não apenas o ligava a Amélia de modo prático, mas tornava impossível o retorno a um estado de isolamento emocional. Não foi uma escolha feita por impulso, foi uma opção que teve o calor de um compromisso conquistado diante de evidências do coração. As provas vieram em gestos cotidianos. Vicente pediu um avental emprestado a Josefina para, segundo ele, aprender a cozinhar para a menina quando fosse preciso. Uma imagem que teria sido ridícula há meses tornou-se ternura. Visitava as plantações ao entardecer com o propósito de entender os ciclos que antes apenas administrava à distância. Em noites sem lua, ficou sentado por longas horas, ouvindo Amélia falar do caderno da mãe, das estações e das plantas que ela cultivava. As palavras que antes soavam como instrução transformaram-se em confidência. Entre os dois havia agora o traçado de um respeito que crescia em ritmo próprio, feito de confiança e de pequenas solidariedades. A gravidez não foi isenta de riscos. Num tempo em que a medicina ainda tateava muitos limites, houve momentos em que Amélia sentiu o corpo pesar com dores que não eram somente físicas. Mãe Josefa, com suas mãos firmes e olhos de quem conhecia as estações do corpo, acompanhou-a com cuidados e rezas. Josefina trocava compressas e mantinha o calor do lar. Médicos eram chamados em ocasiões em que a lógica médica se impunha, e suas intervenções foram sempre recebidas com gratidão, nunca como ofensa aos saberes populares. Amélia aprendeu a equilibrar os conselhos, a aceitar ajudas e a recusar, quando necessário, a presunção daqueles que julgavam saber tudo. O verdadeiro teste chegou no fim da gestação. Uma noite de céu carregado fez as horas pesarem. A dor apareceu como um rompimento que vinha de dentro e levava com ela a certeza de que algo irrevogável estava prestes a acontecer. Os criados correram. Josefina acendeu chás e panos. Mãe Josefa coordenou procedimentos com a autoridade de quem aprendeu no corpo o que as palavras não traduzem. Vicente, que até então fora mais observador do que prático, não se retirou. Ficou ao lado, tomou a mão de Amélia com uma força inesperada e manteve-se presente quando as dores tornaram-se tempestade. Naqueles momentos, a intimidade entre os dois não foi um clarão de paixão, mas o entrelaçar de dois que haviam sustentado segredos e medos por meses. Havia dignidade no cuidado, respeito nos atos e um silêncio que não era vazio, mas cheio daquilo que se diz sem voz. Quando as águas romperam e o trabalho de parto avançou, todos os olhares se voltaram ao pequeno universo que se formava na cama. Médicos com instrumentos, mãe Josefa com panos embebidos em breu de ervas, Josefina com uma manta tecida ao longo de anos, e Vicente com lágrimas que deslizavam silenciosas pelo rosto, não por fraqueza, mas por ver no risco a possibilidade de consolidar aquilo que começara como um acordo. O parto fez a casa tremer, não pelo medo inexorável, mas pela tensão acumulada de tantas esperanças. Houve um momento, quando a noite parecia prestar-se a ouvir só o som das respirações, em que o choro de um recém-nascido quebrou o silêncio.
Era um pequeno brado que veio primeiro dos pulmões de um ser que não conhecia convenções. Amélia, pálida e exausta, recolheu o filho ao peito e sentiu em seu corpo todas as linhas do seu passado se unirem com as do futuro. Vicente, ajoelhado a seu lado, tocou a face do menino com a reverência de alguém que não sabia como se redimiria plenamente, mas que queria, com gestos, garantir o afeto e a proteção. Chamaram-no Gabriel. O nome trouxe à casa um sopro de renovação, anjos em canções de missa, talvez, e também a simbologia terrena de uma nova semente lançada à terra. O menino nasceu com força, e sua presença alterou o compasso das conversas. A baronesa, que aguardara com os olhos das aparências, ficou por um longo instante sem palavras. Havia naquela criança a força de uma promessa que não cabia em etiquetas. Dona Margarida, com mãos que tremiam menos que a voz, aproximou-se e tocou o cobertor com respeito quase reverente. Alguns vizinhos, que antes cochichavam sobre honra e posição, cruzaram o pátio num movimento que misturava visita e curiosidade genuína. O primeiro contato público de Vicente com o filho foi um gesto que desarmou mais que ofensas. Falou em voz baixa, com firmeza. É meu filho. Não fora uma declaração pensada para o salão. Foi palavra que cresceu do íntimo e se transformou em compromisso. Naquele instante, muitas das possibilidades de anulação perderam força. Como poderia alguém justificar a dissolução de um vínculo que agora tinha um corpo, um choro e olhos que buscavam mãe e pai? As razões de honra se encontraram com a realidade de um pequeno humano que nada pedia além de amor. Os dias que vieram após o nascimento foram de costura fina. A casa reorganizou-se ao redor do novo núcleo. Amélia passou a dividir com Vicente não só o cuidado do menino, mas também decisões sobre a administração doméstica e sobre a educação de Isabela. Aprendeu-se ali, a partir do zero, um convívio que não era pautado por convenções externas, mas por uma prática de parceria. Ainda havia resistência na alta roda. Algumas mesas continuaram a sussurrar e a recuar em convites. Contudo, aquela mesma sociedade que julgava com facilidade mostrou aos poucos uma capacidade de adaptação quando confrontada com gestos humanos claros. Isabela ganhou com Gabriel mais do que um irmão. Ganhou uma família que agora se definia por laços afetivos construídos no dia a dia. A menina corou quando, pela primeira vez, chamou Amélia de mamãe diante de outras pessoas e viu no rosto da mulher um brilho que dizia, sem palavras, que pertencia. A cena foi pequena, mas de grande alcance. Primeiro para Amélia, que ouviu o nome sair daquele bocadinho de vontade. Depois para Vicente, que teve a confirmação de que a afeição que nutrira iria além do cuidado técnico. Foi assim que a ideia de família, antes mapeada segundo regras de sangue e status, tornou-se, na fazenda Boa Esperança, algo vivo, tecido por afetos que nasciam da convivência. Com o tempo, a Casa Grande viu mudanças mais palpáveis. Josefina passou a ser apontada não apenas como serviçal, mas como figura que, em algum grau, havia ajudado a consolidar aquela nova forma de lar. Mãe Josefa foi acolhida com respeito crescente, convidada a ensinar receitas em praças menores e a compartilhar saberes que outrora se mantinham à margem. Trabalhadores que antes caminhavam com olhares baixos passaram a falar com o barão de modo mais direto. Havia um recuo daquelas atitudes que marcavam hierarquias estritas. No lugar, emergia um senso de gratidão que, mesmo nas bocas mais duras, não se podia ignorar. A baronesa lentamente aprendeu a usar outros gestos. Nem todo o rancor desapareceu, tampouco era justo esperar que se apagasse num estalar de dedos. Mas houve uma abertura pragmática. A reputação do barão era uma força a ser preservada. E o barão agora afirmava com uma nova razão que sua vida se tornara outra.
Em jantares que antes serviam apenas para reafirmar alianças, Vicente passou a levar assuntos sobre educação de crianças, preservação de plantações e até assuntos menores. A escolha de ensinar Isabela a ler versos de certo autor que antes pareceriam irrelevantes aos homens de negócios. Era, em tudo, uma reconciliação lenta entre o mundo antigo e as pequenas mudanças que o amor pode exigir. Entre as estantes da biblioteca, agora com uma cadeira a mais, Vicente leu para Isabela e, em tardes de chuva, ensinou a Gabriel a identificar plantas pelas cores das folhas. Amélia, com seu caderno sempre à mão, passou a anotar novas receitas que nasciam da observação diária daquela vasta fauna vegetal que a cercava. Trouxe ao lar a voz de saberes que a sociedade antes não mirara com respeito. Agora, seus mapas de ervas eram consultados com seriedade quando havia dúvidas, e seu caderno, antes um artefato de família, tornou-se um repositório comunitário. O tempo, que costuma desfazer joias e ressuscitar memórias, curou feridas de modo discreto. A casa grande, que já teve seus caminhos marcados por normas imutáveis, abriu fendas por onde passaram conversas mais humanas. Dona Margarida, por fim, viu que o afeto não consumira a honra, ao contrário, fizera-a mais humana. A baronesa manteve, em algumas ocasiões, a postura formal. Porém, privadamente, reconheceu que a força de uma família não se traduz apenas em títulos e que o cuidado, quando bem dado, cria raízes que não é prudente arrancar. Amélia, por sua parte, não se transformou em figura mítica de perfeição. Continuou a ser mulher multifacetada, com dúvidas e dias de cansaço. Aprendeu a aceitar ajuda, a delegar, a partilhar tempo entre a prática de remédios e o cuidado do lar. Seu lugar consolidado não veio sem luta diária. Havia olhares, pequenos silêncios e os fantasmas de uma juventude invisível que de vez em quando voltavam em sonhos. Mas havia também risos, mãos amigas e um marido que tinha aprendido aos poucos a ser parceiro de verdade. A fazenda seguiu seu ciclo de estações, e com cada colheita renovava-se a prova de que a vida se renova. No ano seguinte ao nascimento de Gabriel, uma colheita farta trouxe ao pátio caixas de café mais pesadas que antes. Vicente, que sempre soubera dos números como ninguém, sorriu ao ver que a abundância vinha também de um cuidado que agora incluía outro tipo de patrimônio. Uma família inteira que trabalhava com respeito e afeto para manter a terra e para que dela nascesse algo mais do que renda. Havia celebrações simples, um almoço sob as mangueiras, um bolo de fubá cortado em fatias rústicas, e em cada um desses momentos a presença de Amélia era reconhecida não por remissão, mas por direito. Os filhos cresceram entre a biblioteca e o mirante. Isabela, com a saúde já estabilizada, corria pelos caminhos e lia histórias em voz alta, muitas delas repetidas por Amélia nas noites de febre. Gabriel, que herdara do pai a curiosidade pelos nomes das plantações, pegava mãozinhas de terra e fazia pequenos montes que chamava de minhas lavouras. Uma tarde de verão, quando o vento passava morno e as folhas do café sussurravam, o barão olhou para aquela cena. A menina, o menino, a mulher que um dia chegara invisível, e sentiu uma certeza que vinha lenta, feita de anos. Tudo o que perdeu fora retomado de outra forma. Não havia mais apenas um homem com título. Havia um homem com família. A história de Amélia deixou de ser apenas de uma mulher que um dia foi esquecida. Tornou-se narrativa viva de pertencimento. O rótulo de filha esquecida que o mundo usara para empurrá-la ao silêncio transformou-se em lembrança do que ela vencera. A marginalização, o desprezo, a redução a um papel funcional. Agora era filha de várias pessoas, de sua mãe, cuja lembrança vivia nas receitas, de Josefina e mãe Josefa, que foram pilares, de Isabela, que a reconhecera como mãe, e, finalmente, de Vicente,
que assumira a paternidade com a coragem que surgira do amor cotidiano. A afeição que brotara entre o barão viúvo e aquela que o mundo inicialmente ignorara não foi um passe de mágica. Foi construção lenta, feita de dias e coisas simples. Chás fervidos, livros lidos, mãos que se encontravam na madrugada. Em uma tarde, já distante das pressas do início, a família subiu ao mirante que dava para o vale. O sol caía em tons de ouro, e o aroma da terra recém-ceifada se misturava ao do café secando ao vento. Isabela, agora mais robusta, apontava para as serras ao longe. Gabriel corria atrás das borboletas, e Amélia observava com o mesmo orgulho contido que a definira em silêncio por anos. Vicente segurou a mão de Amélia e, sem grandes palavras, aproximou o rosto do dela para que o mundo inteiro entendesse que a escolha de ficar fora de convenções civis não fora perda, mas ganho. Aquele homem que um dia chegara à fazenda com todos os títulos do mundo e um vazio no olhar, descobriu, no calor de uma cozinha e no cuidado de noites insones, uma afeição que não se reduzia à conveniência. E aquela moça que fora chamada de filha esquecida pelo mundo encontrou, na mesma terra que um dia pareceria tão distante, um lugar onde pertencia de verdade. A casa, que antes só abrigava gerações por imposição de nomes, passou a acolher uma família que se fez pela ternura e pela coragem de seguir juntos. No final do dia, quando as sombras alongaram-se no pátio e as lamparinas acenderam seus pequenos sóis, a cena foi simples e perfeita. Vicente lendo um trecho de um livro para Isabela, Amélia ensinando a Gabriel a identificar ervas pelo cheiro, Josefina e mãe Josefa trocando modos de preparo. O mundo lá fora ainda guardava suas regras e suas críticas, mas dentro daqueles muros havia algo que não se podia comprar nem revogar. A afeição construída entre dois corações que, por um acaso do destino e pela firmeza de escolhas, se tornaram família. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários qual momento te emocionou mais e compartilhe com alguém que precisa ouvir.